Diga aí, amiga, aqui é Felipe Pereira e nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura e elementos das páginas de captura. Bom, essa aula tem três objetivos. O primeiro deles é definir a estrutura da sua página de captura. O segundo é conhecer os elementos de uma página de captura. E por fim, nós vamos conhecer o processo de criação de uma página de captura. Qual é o passo a passo que é seguido na criação da página. Então a página de captura ela tem estruturas variadas, com elementos obrigatórios e outros elementos que são opcionais. Então é provável que você já tenha se deparado na internet com várias páginas de captura, e algumas dessas páginas de captura ela tem uma chamada, um formulário e um fundo, um background fixo. Outras têm uma imagem ao lado do formulário, como a capa de um e-book, por exemplo. Outras têm um background com um vídeo atrás. Outras têm uma área com depoimentos. E assim por diante. Então você vai poder ter várias estruturas e essa página ela tem elementos obrigatórios como o formulário, o background e a chamada principal. Todas as páginas elas vão ter um background, quer seja uma cor fixa como branco, preto, amarelo, azul, quer seja uma imagem ou um vídeo. Toda página de captura ela tem formulário e toda página de captura ela tem uma chamada. E alguns elementos são opcionais, como vídeo, como imagem, como links e assim por diante. A estrutura da sua página de captura vai depender muito da sua fonte de tráfego. Por quê? Porque empresas como o Facebook e o Google, elas possuem exigências específicas para a criação de páginas de captura. Então, quando você cria uma página que vai trazer tráfego do Facebook, você tem que seguir as regras lá do Facebook. Quando você cria uma página para trazer tráfego do Google, isso aí eu estou falando de anúncios pagos no Facebook ou no Google, você precisa seguir as regras lá do Google AdWords. E essas regras elas vão impactar na estrutura da sua página. Uma página de captura normalmente ela não tem scroll horizontal, ou seja, o usuário ele não precisa rolar a tela lateralmente, e ela pode ter scroll vertical. Lembrando que caso haja scroll vertical, você precisa colocar todos os elementos principais acima da dobra. Ou seja, o usuário ele não deve ter que rolar a tela para baixo para visualizar o formulário de cadastro ou o botão de cadastro, por exemplo. Quais são os elementos da página de captura? Os elementos obrigatórios são o formulário, a chamada principal e o background. Ou seja, toda página de captura vai ter um formulário, onde nós vamos ter os campos que vão ser preenchidos pelo usuário e o botão. Vamos ter uma chamada principal, que é uma frase chamando a atenção para alguma informação. E vamos ter um background, o fundo. Pode ser um fundo chapado, uma cor chapada, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Também temos elementos extras. Ou seja, além do formulário, da chamada principal e do background, que toda página de captura vai ter, nós podemos ter uma chamada adicional, podemos ter um vídeo, podemos ter uma imagem, podemos ter links, podemos ter informações adicionais. Tudo isso vai ficar mais claro em outra aula, onde eu vou falar sobre cada um desses elementos especificamente. Dois pontos aqui finais é que você tem que ter atenção à compatibilidade com dispositivos móveis. Então hoje é cada vez mais comum as pessoas estarem usando dispositivos móveis, e aí se você tem uma captura antiga sua, ou se você está criando uma captura nova, é importante você ter atenção se ela é ou não compatível com smartphones, com tablets. E você também pode usar Exit Pop-up, que é aquele pop-up que aparece na intenção do usuário sair. Quando ele vai sair da sua página de captura, aparece um pop-upzinho oferecendo uma outra recompensa, por exemplo, um outro benefício para ele. Indo aqui para os exemplos, aqui eu tenho uma página de captura simples, onde eu tenho um logo, uma imagem, tenho uma chamada, aproveite todo o potencial do e-mail marketing, gere mais relacionamento e vendas para o seu negócio. Tem uma chamada secundária, informe o seu e-mail para receber informações, dicas e vídeos grátis. E o formulário, onde eu tenho um campo de e-mail e o botão começar agora. Aqui abaixo eu tenho uma pequena informação e tenho link para a política de privacidade e link para os termos de uso. Aqui está um exemplo de uma outra página de captura, onde eu tenho aqui em cima um título, venda turbinada VT7, método para alavancar suas vendas e faturamento, apresentação online e ao vivo, participação gratuita, que é uma chamada. Aqui um calendáriozinho, 29 de abril, formulário com e-mail, nome e um botão, o que vai ser aprendido no webinário e a foto e o nome do palestrante e do facilitador.
Nesse caso aqui é o Sérgio Ricardo Rocha, mais conhecido como Dr. Vendas, que é uma das maiores autoridades de vendas do Brasil. E aqui tem uma chamada auxiliar. Aqui tem um exemplo de uma página de captura da fórmula de lançamento, onde a gente tem, nesse caso aqui, um vídeo na parte superior, uma chamada. As inscrições para a próxima turma do Fórmula de Lançamento se abrem dia 11 de maio, às 9 horas. Uma chamada secundária, cadastre-se abaixo para ser notificado para entrar na lista de espera de interessados em se inscrever. Formulário com e-mail e o botão. Vários depoimentos, vários vídeos e entrevistas. Quem é o criador, o autor. E, novamente, uma nova chamada com um outro botão. Aqui está um outro modelo, onde eu tenho aqui um logo na parte superior, uma chamada separada em duas partes. Conheça a fórmula de lançamento usada por pessoas comuns para construir negócios 100% digitais do zero ou gerar para o seu negócio atual um ano de vendas em apenas 7 dias. E tenho um botão acesso gratuito com um cadastro em 2 passos. Clico no botão, preencho o formulário. Também tenho aqui um clique aqui para ter acesso instantâneo, que é uma segunda chamada para o mesmo cadastro. Link do YouTube, link do Facebook, e embaixo termos de uso, política de privacidade, seja nosso afiliado, e um texto aqui no rodapé. Aqui a gente tem um outro modelo, e nesse modelo você pode ver que o background ele é um vídeo, e aqui a parte central, logo, chamada, formulário. E aqui eu tenho um outro modelo com imagem background, uma chamada aqui na parte central, uma chamada secundária, e o cadastro pode ser feito através de um formulário, onde eu tenho um e-mail, a caixa de e-mail e um botão, e através do Facebook, onde eu tenho um botão de conectar com o Facebook. Quando alguém autoriza aqui esse aplicativo, automaticamente ele pode passar a receber notificações e também existe a possibilidade de você integrar com o e-mail. Bom, e aí como é que funciona o processo de criação das páginas de captura? Primeiro você vai definir a estrutura inicial, o mais simples possível. Ou seja, se você não vai trazer tráfego do Facebook, não vai trazer tráfego do Google, você pode pegar uma página que é apenas uma chamada, um background e o formulário. E você começa com uma estrutura inicial básica. A partir daí você vai definir cada um dos elementos, você vai definir como é que vai ser o formulário, como é que vai ser a chamada, o que é que você vai escrever, o que é que você vai colocar de chamada no botão. Vamos falar sobre isso posteriormente em outra aula. Cria a página na ferramenta de sua preferência e publica. Ou seja, primeiro você define ela, você pode até rabiscar isso no papel, ou no Word, onde quer que seja. Depois você vai criar a página na sua ferramenta. Depois que publicou, você vai gerar tráfego e medir a conversão. Você precisa estar acompanhando quantas pessoas estão se cadastrando, qual o percentual de cadastro dessa sua página. Ou seja, se 100 pessoas entram na sua página e 20 se cadastram, você tem uma conversão de 20%. E a partir dessa conversão você vai realizar testes na estrutura e em cada um dos elementos. Ou seja, você vai pegar essa sua página simples que você criou, criar um clone dela e muda a chamada principal. E você coloca tráfego para essa página. Você vai fazer um teste AB. Ou seja, metade das pessoas que chegarem na página vão para a versão A outra metade vai para a versão B. Vamos supor que 500 pessoas foram para a versão A e 500 foram para a versão B. Das 500 que foram para a versão A, 100 pessoas se cadastraram. Ou seja, você tem uma conversão aí de 20%. E das 500 que foram para a versão B, 50 se cadastraram. Ou seja, você teve aí uma conversão de 10%. Você vai descartar a versão B, continuar trabalhando com a versão A e com a nova variação dela. Então você pode clonar essa página A novamente e trocar a cor do botão, trocar a chamada, trocar a imagem, trocar o background e também trocar de repente a estrutura. Você pode começar com uma página simples e fazer um teste dessa página simples, que tem apenas um background, o fundo, uma chamada e um formulário, e testar ela comparando com a outra que tem um vídeo chamando para a pessoa se cadastrar ou que tem uma imagem. Então você vai fazer vários testes e na medida em que os testes são feitos, as páginas que têm menos conversão você joga fora e as páginas que têm mais conversão você mantém. É importante você controlar o que é que você está variando de uma página para outra. Por exemplo, você tem uma página A que tem um formulário, uma chamada principal e um botão, e você fez uma página B que é igual à página A, só que você mudou o número de campos do formulário,
mudou a chamada e mudou a cor do botão. Se a página B tiver um resultado melhor ou pior que a página A, você não vai saber se o melhor resultado, se a mudança no resultado foi por conta da cor do botão que variou, foi por conta do formulário ou se foi por conta da chamada. Então é importante, quando você fizer esses testes, você testar um único elemento. Você testa só a chamada, joga tráfego, mede a conversão, a partir daí seleciona a versão que ganhou, testa novamente outra chamada, joga mais tráfego, seleciona a versão que ganhou, testa a cor do botão, joga mais tráfego, seleciona o botão que ganhou e assim por diante. Então, resumindo, nessa aula nós vimos a estrutura da página de captura, vimos que a estrutura varia bastante, especialmente com relação à fonte de tráfego que você quer usar. Se você vai usar tráfego do Google ou do Facebook pago, você precisa ter atenção às exigências deles. Vamos falar sobre isso no momento posterior. Se você está jogando tráfego de e-mail, jogando tráfego do Facebook orgânico, ou de um banner, ou do seu próprio blog, você não precisa ter uma preocupação grande com as exigências do Google e do Facebook. Então, você tem uma flexibilidade maior para definir a estrutura. Vimos também os elementos de uma página de captura, os elementos obrigatórios, que são o formulário, que tem os campos e o botão, a chamada principal e o background, o fundo da tela. E vimos também os elementos opcionais, como imagens, vídeos, links e outras informações. E também discutimos o processo de criação da página de captura, onde você primeiro define a estrutura, define os elementos, o conteúdo, o que é que vai ter na página, cria essa página na ferramenta de sua preferência, publica e joga tráfego e faz teste de conversão para verificar qual é a página que está tendo o melhor resultado e um pior resultado, mantendo as páginas melhores. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.